Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 8. Levítico, capítulo 8. Vamos a ler desde o versículo 22. Antes de nós lermos a palavra, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Bendito Pai Celestial, somos tão gratos por estarmos novamente aqui na Tua presença. Sabemos no coração que fomos realmente convocados e reunidos pelo Teu Santo Espírito. E estamos aqui para ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito, para que a Tua palavra seja exposta ante os nossos olhos e possamos ver nela a glória e a beleza do Senhor Jesus Cristo. Que essa beleza possa cativar os nossos corações, que venha a encher os nossos corações com a glória do Senhor Jesus Cristo. E a palavra possa ser realmente gravada nos nossos corações, pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém. Vamos ler então desde o versículo 22. Ontem à noite nós falamos sobre os dois primeiros sacrifícios que aparecem no capítulo 8, que nos falam da obra ou do trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso favor, que falam do que o Senhor fez conosco e como essa obra do Senhor, esse trabalho do Senhor na cruz, é que esse trabalho nos habilita realmente para sermos consagrados como sacerdotes, como servos de Deus. Sem o trabalho do Senhor Jesus na cruz, sem a justificação, sem a libertação do pecado, sem a crucificação do velho homem, sem o holocausto, a vida perfeita, justa, de obediência perfeita, de justiça perfeita, de santidade perfeita do Senhor, nós não poderíamos ser consagrados, afastados, separados para Deus como sacerdotes seus, como servos seus. Então, a obra de Cristo coloca o fundamento do nosso serviço e nosso sacerdócio para Ele. Vamos ler então, a partir do versículo 22, o terceiro sacrifício, que tipifica, que tipifica outro aspecto da morte do Senhor, do sacrifício do Senhor na cruz. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. Moisés tomou do sangue e o pôs sobre o lóbulo da orelha direita de Arão e sobre o dedo polegar de sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Fez chegar os filhos de Arão e Moisés pôs daquele sangue sobre o lóbulo da orelha direita deles e sobre o polegar de suas mãos direitas e sobre os polegares dos seus pés direitos. Moisés aspergiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Amém. Vamos ler até aí. Nesse terceiro sacrifício que aparece aqui, nós encontramos a consagração efetiva. Vamos dizer, os outros dois aspectos, os outros dois sacrifícios, colocam o fundamento da nossa consagração. Então, a nossa consagração é o efeito do trabalho, da obra do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14, 2 Coríntios 5, 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange. Chegamos a esta conclusão, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele por todos morreu, para que os que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. O que quer dizer o apóstolo com essas palavras? Que a nossa consagração ao Senhor
é o resultado, o efeito do amor de Cristo, daquele amor imenso, indescritível, que Ele mostrou por nós na cruz, que finalmente é derramado no nosso coração, quando nós olhamos para aquilo que Ele fez por nós, a sua obra. E esse coração é derramado dos nossos corações pelo Espírito Santo. E a resposta nossa a esse amor é a consagração. Um morreu por todos. Um morreu por todos. Ele morreu por todos nós. Todos nós estamos destinados para a morte. A morte era o nosso destino. Todos estamos fadados a morrer eternamente. Todos nós, sem diferença. Porque não há diferença, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, fadados para morrer. Mas um morreu por todos. No seu grande amor, Ele tomou o nosso lugar, como hoje nós falamos pela manhã. Ele tomou o nosso lugar, Ele carregou a nossa culpa. É isso que está colocado aí nos primeiros 2 sacrifícios. Ele nos substituiu lá na cruz e morreu a nossa morte. Se não for porque Ele morreu, todos nós estaríamos mortos eternamente. E nada mais haveria de nós pela eternidade. Mas porque Ele morreu, nós estamos vivos. Apenas porque um morreu, todos estamos vivos. E então, qual é a consequência disso? Que se estamos vivos, já não estamos mais vivos para nós. Já não estamos mais vivos para nós, porque estamos vivos apenas porque Ele morreu. E então agora vivemos não mais para Ele, para nós, diz Paulo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Porque se um morreu, todos morreram nele. O que quer dizer isso? Que a sua morte nos incluiu a todos. Ele morreu a morte de todos nós. Sua morte foi uma morte substitutiva. Ele morreu a nossa morte. E porque Ele morreu a nossa morte, nós nunca mais morreremos. O Senhor Jesus diz assim: aquele que guarda a minha palavra nunca morrerá. Nunca. Nunca. Por quê? Porque Ele morreu a nossa morte. Então, irmãos amados, Paulo diz: esse grande amor constrange o meu coração. Esse grande amor dele cativa o meu coração. Se Ele fez isso por mim, o que fica para mim? O que eu posso fazer por Ele? O que eu não faria por Ele? Ele fez isso por mim. Ele abandonou tudo. Ele abriu mão de tudo. Até do amor do Pai, até do favor do Pai, até daquilo que era o mais grande para Ele. Ele perdeu tudo para que eu pudesse ser salvo. E esse amor constrange meu coração, me põe de joelhos diante dele, e eu quero que a minha vida inteira seja apenas dele. Se nós não temos esse pensamento, ou como diz Paulo, não temos chegado a essa conclusão, porque veja que é uma conclusão, Paulo está falando quase como uma pessoa lógica, é uma questão lógica. Se Ele fez isso por nós, o que se segue, logicamente, é isso outro, nós consagrarmos toda a nossa vida para Ele. Se nós não fizermos isso ainda, é porque nós não entendimos ainda o que Ele fez por nós. Porque se nós realmente soubéssemos, entendêssemos aquilo que Ele fez por nós, quão grande amor Ele deu por nós, o que Ele realmente fez para nos salvar, o que nós faríamos? A consequência lógica seria sempre que nós nos daríamos toda a nossa vida para Ele. Mas se não fizemos isso ainda, é porque ainda não conseguimos entender seu grande amor. Ainda não sabemos o que Ele realmente fez por nós. Por isso Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, pensando nisto. Veja bem que o assunto é pensar nisso, meditar nisso. Se nós não pensarmos nisso, se nós não meditamos nisso, é claro, nunca entenderemos isso. Se nós nunca dedicamos tempo real para pensar nisso, para meditar nisso, como é que isso vai cativar o coração?
se nós nunca pensamos naquele grande amor, se nunca olhamos para esse grande amor, se nunca deixamos que esse grande amor impacte o nosso coração com toda a sua força e grandeza, como é que nós iremos chegar a essa conclusão? É muito conhecida a história do conde Zinzendorf, lá na Alemanha. Moravia, mas bem, aquele homem rico que tinha tudo, nobre, riquezas, terras, tudo que ele precisava, uma pessoa do mundo acharia que é bom, ele tinha. Mas sendo muito jovem, ele começou a ficar apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. E um dia ele estava lá num lugar, tipo castelo, museu, visitando esse lugar, ele era um moço, e achou um quadro, onde estava a figura do Senhor Jesus Cristo crucificado. E quando ele viu aquele quadro, ele ficou como se fosse congelado diante desse quadro. E se passaram as horas e ele seguia aí. E passaram muitas horas e ele continuava olhando para esse quadro. E o quadro tinha lá embaixo uma lenda que dizia: tudo isto eu fiz por ti. O que tu tens feito por mim? E esse homem foi totalmente, quer dizer, contemplando esse quadro, ele realmente, finalmente, foi chocado pelo grande amor de Deus. Foi constrangido, como diz Paulo, pelo grande amor de Deus. E consagrou a sua vida toda, apenas com um propósito. Ele disse: eu tenho apenas um foco, o amor de Cristo. Até que ele perdeu tudo, a sua riqueza, as suas terras. Quando ele já era velho, os irmãos tiveram que fazer uma oferta para cobrir as suas necessidades, porque tinha perdido tudo por amor de Cristo. O que aconteceu com ele? O grande amor de Cristo. Aquilo que esse homem deu para Cristo não é nada comparado com aquilo que Cristo deu para ele. E nunca o que nós daremos para ele será algo comparado com aquilo que ele deu para nós. Então, irmãos e irmãs, a consagração é sempre consequência do grande amor de Cristo, na palavra de Deus. É sempre consequência do grande amor de Cristo. Se você sente que você serve a Deus por uma obrigação, por um sentimento de obrigação, por um sentimento de culpa, porque de alguma maneira você tem que agradar a Deus, não. Essa não é a maneira certa. A única maneira certa de servir a Deus é por amor, em resposta ao seu grande amor. Você entende o que estamos falando? Deus não quer um serviço de obrigação. Pessoas que se sentem obrigadas a fazer alguma coisa por Deus, mas se pudessem fazer outra, fariam outra. Isso não serve para Deus. Você está servindo a Deus e achando que, bom, tenho que fazer porque, imagina. Não é assim. O serviço ao Senhor é sempre um serviço de amor em resposta a seu grande amor. Então vamos continuar lendo aqui. Esse terceiro sacrifício, então, representa ao Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar. Em que sentido? Ele representa a vida consagrada do Senhor Jesus Cristo. Os outros representam aquilo que o Senhor fez por nós, mas esse último sacrifício representa aquilo que o Senhor faz em nós. Amém? Os primeiros, aquilo que o Senhor fez por nós. O último, aquilo que o Senhor faz em nós. E através de nós. E o primeiro que faz o sacrifício de Cristo em nós é constrangir nosso coração e trazer esse grande amor que nos constrange e nos coloca aos seus pés e nos consagra como seus servos. E veja o que acontece. Depois, versículo 22, fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão com seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Novamente, identificação de Cristo com nós. E o degolou, porque é o mesmo sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz. Moisés tomou do seu sangue e pôs sobre o lóbulo da orelha direita de Arão, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito. Primeiro. E depois fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre o lóbulo da orelha direita deles, e sobre o polegar de suas mãos direitas, e sobre os polegares
de seus pés direitos. Primeiro, a consagração de Arão. Primeiro, o sangue sobre a orelha direita, o lóbulo da orelha direita de Arão, o polegar direito da mão de Arão e o polegar do pé direito de Arão. E depois o mesmo, mas com os filhos de Arão. Você vê que tem uma ordem aí. Primeiro Arão e depois os filhos de Arão. E isso tem um sentido muito profundo. Porque lembre que nós falamos que o terceiro sacrifício fala de Cristo como a nossa vida. Ele se tornou a nossa vida. Ele não apenas nos substituiu na morte, mas Ele também nos substitui na vida. Ele se torna a nossa vida. Com Cristo estou juntamente crucificado. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele também vem a ser o substituto da minha vida aqui e agora. E se torna a minha vida. E então, o que primeiro vemos que a consagração dele na sua vida se torna nossa consagração. A vida consagrada do Senhor, totalmente consagrada ao seu Pai, se torna a minha vida, a tua vida, a nossa vida de consagração ao Pai. Como assim? Veja. Primeiro, diz que Moisés tomou do sangue e o pôs sobre o lóbulo da orelha direita. O sangue nas Escrituras, o significado, a tipologia do sangue é basicamente vida. O sangue representa a vida. Por isso o Senhor proibiu comer sangue, porque carne, diz, com seu sangue, que é a vida, não comerás. O sangue representa a vida. E então, o sangue, que aqui é falado, é o sangue derramado no sacrifício, e portanto representa a vida do Senhor Jesus Cristo. O sangue que foi derramado é a vida que foi derramada. Para o quê? Principalmente, ou em primeiro lugar, para nos redimir, para expiar os nossos pecados, como nós já falamos. Mas aqui, o sangue também foi derramado para se tornar a nossa vida. Cristo derramou a sua vida para que essa vida se tornasse a nossa vida. Na sua morte, Ele nos comunica a sua vida. Ele foi partido para que a vida que estava nele fosse derramada e pudesse chegar a ser também a nossa vida. E esse é o significado do sangue aqui. Mas essa vida primeiro estava nele. Como era essa vida dele? A vida que ele nos comunica. É a sua vida. Mas que tipo de vida ele nos comunica? A vida que ele nos comunica é uma vida de perfeita obediência e comunhão e dependência do seu Pai. De perfeita união com o seu Pai. De perfeita obediência, de perfeita consagração ao seu Pai. Como assim? Primeiro, tomou do sangue e o pôs sobre o lóbulo da orelha direita. A orelha direita nos fala de ouvir, o ouvido, o que nós ouvimos. O nosso ouvido está fechado para ouvir a voz de Deus, naturalmente falando, porque nós somos pecadores, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus nunca. Ele fala, mas nós não ouvimos Ele. Nossos ouvidos estão fechados por causa do pecado. Mas quando Cristo vem às nossas vidas, o Espírito Santo vem nos vivificar com a vida do Senhor Jesus. Ele primeiramente abre os nossos ouvidos. Para o quê? Para ouvir a voz de Deus. A palavra obediência no grego é akuo. E sabe o que significa? Estar debaixo ou baixo um ouvido. Ter um ouvido aberto para escutar. É isso que significa obediência. Um ouvido aberto para escutar. E vamos ver como é a vida do Senhor Jesus. João, capítulo 5. Como foi isso na vida do Senhor Jesus? João, capítulo 5. Veja o capítulo 5, versículo 30. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Segundo ouço, assim julgo.
O meu juízo é justo, porque não procuro minha própria vontade, mas a do que me enviou, a do Pai. Por que ele ouve? Por que ele está ouvindo sempre ao Pai? Porque ele sempre tem o ouvido aberto para escutar a voz do Pai, como ele disse. Eu não falo nada por mim mesmo. Nada do que eu falo vem de mim mesmo. Eu apenas sou uma pessoa que ouve o Pai e fala o que o Pai falou primeiro. Por quê? Porque eu não procuro a minha vontade. É por isso que ele tem um ouvido aberto. O que quer dizer isso? Um ouvido aberto, um ouvido que procura sempre fazer em tudo a vontade do Pai. No livro de Isaías diz, o profeta, o Senhor o Senhor me deu uma língua de sábios, não sei qual é a tradução de vocês, mas é assim a Reina Valera. Ele diz, desde cedo, ele abriu os meus ouvidos para ouvir. É isso que nós precisamos, uma vida governada pela palavra de Deus. Uma vida governada pela voz de Deus. Nós nos consagramos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus. Essa é a nossa o primeiro elemento da nossa consagração real, efetiva. Nós nos consagramos para ouvir sempre a sua voz, para ouvir sempre a sua palavra, para sermos governados pela sua voz, governados pela sua palavra. A isso nos consagramos. Você quer saber o que significa efetivamente estar consagrado a Deus? Veja o Senhor Jesus. A Escritura diz que ele acordava muito cedo, se levantava muito cedo, sempre, constantemente. E ele se afastava para lugares desertos. E aí, orava. Para o quê? Para ouvir a voz do seu Pai. Irmãos, ouvir a voz de Deus é o grande privilégio de todos os filhos de Deus. Ouvir a voz de Deus não é apenas o privilégio de alguns grandes servos de Deus. É o privilégio de todos nós ouvir a voz do nosso Pai. As minhas ovelhas ouvem. É um fato. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é isso que fala o Senhor. Não é apenas para algumas ovelhas especiais, mas as minhas ovelhas, todas elas, ouvem a minha voz. E vocês, ele falou para os fariseus, não ouvem a minha voz porque vocês não são das minhas ovelhas. Se fossem minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz. Não é maravilhoso, não é precioso isso? Que esse é um privilégio de todos nós, ouvir a sua voz constantemente. Quer dizer, Deus sempre quer nos falar, Deus sempre quer comunicar-se conosco. Ele sempre quer que nós possamos ouvir a sua voz. Mas a questão é, por que não ouvimos a voz de Deus como deveríamos? Porque não temos consagrado a nossa vida a ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus não é uma voz que concorre com as vozes do mundo. Ele nunca vai concorrer com as vozes do mundo. O mundo tem muitas vozes puxando de nós para toda parte. Uma voz puxa para aqui, outra, a voz do chefe puxa para lá, a voz da família para outro lado, a voz daqui. De toda parte você tem vozes puxando de vocês, querendo cativar a sua vontade, a sua vida, sempre. Deus nunca vai concorrer com essas vozes. Você precisa entender que a voz de Deus é a questão suprema na sua vida. E então consagrar sua vida a ouvir essa voz. Como? Buscando tempo para ouvir a voz de Deus. Amém? Não tem outra maneira. E o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor diz, o meu Pai, eu não falo nada a não ser apenas aquilo que eu ouço do meu Pai. Mas como assim? Claramente, ele se afastava constantemente, diz a Escritura, para buscar a presença do seu Pai e ouvir a voz do seu Pai. Primeiro ponto, um ouvido consagrado a ouvir a voz de Deus. Segundo elemento, o polegar, o sangue sobre o polegar da mão direita. O que nos fala isso? Na vida do Senhor Jesus. Novamente João, capítulo 5, também. Versículo 19.
5:19, João. Então Jesus lhes falou, em verdade vos digo, não pode o filho fazer nada. Vamos ler novamente. Não pode fazer o filho nada. Nada por si mesmo. Se não vir fazer o Pai. Porque tudo o que ele faz, o filho também, semelhantemente, o faz. Aqui nós estamos falando do filho como aquele homem perfeito que caminhou perfeitamente com Deus, que está representado no holocausto. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo supremo. Ele é o exemplo supremo de uma vida consagrada a Deus. E ele se está mostrando para nós como exemplo de consagração para as nossas vidas. E ele diz que ele não pode fazer nada. Agora, nós podemos fazer tantas coisas, não é? Somos capazes de fazer tanta coisa, sem, vamos dizer assim, sem pedir, sem necessitar ou precisar do nosso Deus, do nosso Pai. Mas o Filho de Deus, que era perfeito em tudo, não fazia nada sem o Pai. Então, a mão nos fala da capacidade de fazer coisas. As nossas mãos são as que nos permitem fazer coisas. E a questão aqui é, o que nós vamos fazer? Qual deve ser a fonte do nosso fazer, do nosso obrar, do nosso trabalhar? Qual deve ser a fonte? E o Senhor Jesus Cristo, a fonte do seu fazer era a contemplação do seu Pai. No primeiro, no ouvido, é ouvir o Pai. O segundo é contemplar o seu Pai. Ele estava sempre olhando para seu Pai. E aí então acontece o grande mistério da vida cristã. Qual que é esse grande mistério? Cristo é a imagem de Deus. Ele é a perfeita imagem de Deus. Ele reflete perfeitamente a imagem de Deus nos seus atos, nas suas obras, no seu trabalho. Tudo o que ele faz é uma expressão da imagem de Deus nele. Ele é o homem perfeito segundo Deus. Mas como acontecia isso na sua vida humana? Como acontecia isso? Ele diz, eu sempre estou contemplando o rosto do meu Pai. Quer dizer, eu sou como um espelho. Eu sou um espelho que reflete a glória do meu Pai. Então diz, e aqui vem o grande segredo, diz Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 22. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 22. Não, 18, desculpa. Não sei se o 22. Versículo 18. Diz assim, e todos nós, agora, todos nós, com a cara descoberta, sem véu, como que olhando em um espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados. De glória em glória, na mesma imagem, como pela ação do Espírito do Senhor. Quando nós contemplamos ao Senhor, como Ele fazia com o Pai, Ele diz, eu não posso fazer nada sem meu Pai. Nada. E Ele depois, no capítulo 15, falando da videira verdadeira, Ele diz, separados de mim, nada podeis fazer. Assim como Ele não podia fazer nada sem o Pai, nós não podemos fazer nada separados dEle. Mas no sentido prático, isso o que significa? Que nós devemos estar sempre contemplando Ele, olhando para Ele. À medida que nós contemplamos Ele, na palavra, na oração, na comunhão, em tudo que nós fazemos, à medida que nós olhamos para Ele, quanto mais contemplamos Ele, quanto mais conhecemos Ele, quanto mais a glória dEle enche o nosso foco de visão, quanto mais da glória dEle está sempre presente diante de nós, o que acontece? O Espírito Santo nos transforma, pelo seu poder, na mesma imagem. De maneira que nós nos tornamos capazes de expressar essa glória nos nossos trabalhos, nos nossos atos. E isso significa a consagração do polegar, da mão direita. As nossas mãos, a nossa obra, o nosso trabalhar, o que nós fazemos, vem de Ele, procede dEle, está vivificado pela sua vida.
Segundo ponto, consagrados então a fazer o que ele faz. Terceiro ponto, Levítico 8. E, finalmente, o sangue sobre o dedo polegar de seu pé direito. E os pés, logicamente, nos falam dos nossos caminhos, por onde nós vamos, por onde nós caminhamos, os nossos caminhos. Você sabe que a Escritura fala que o salmista diz que o Senhor ensina-me os teus caminhos, caminhar pelos teus caminhos. Me ensina, Senhor, a caminhar pelos seus caminhos, não pelos meus. Os nossos caminhos. Os nossos caminhos são as nossas decisões. O que nós queremos e não queremos, o que desejamos e aquilo que não desejamos. Eu acho que isso é certo, isso não é certo. Eu gosto disso e vou por lá. Eu quero isso, vou lá. Os nossos caminhos, irmão, quanto erramos caminhando pelos nossos caminhos. Quantas dores e sofrimentos trazemos sobre as nossas vidas por causa de ir pelos nossos caminhos. Você lembra aquele povo peregrinando pelo deserto lá, quando saíram justamente naquele tempo de Levíticos? Eles saíram do Egito para ir para a terra prometida, e eles foram caminhando pelo deserto, mas a maioria deles, realmente, toda essa geração, à exceção de Moisés e Caleb, caíram no deserto. Por quê? Porque o Senhor diz, eles sempre andam nos seus caminhos. Porque eles simplesmente quiseram caminhar pelos seus caminhos. E essa consagração significa que nós nos consagramos a Deus para dizer, Senhor, eu não quero caminhar mais pelos meus caminhos. Eu estou farto dos meus caminhos. Você está farto dos seus caminhos? Você chegou ao ponto de estar farto dos seus caminhos? Eu estou farto. Eu não quero mais. Os meus caminhos são caminhos de morte. Tem um caminho que diz a Escritura, tem caminho que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai em aumento até o dia ser perfeito. Esse é o caminho que o Senhor quer e que percorramos com Ele. Vinde após mim. Não é vinde após mim, vinde após mim. Que quer dizer? Ele é o nosso caminho, eu sou o caminho. Ele se tornou o nosso caminho. A sua vida, o seu caminhar se tornou o nosso caminhar. Olhando para Ele, indo após dele, caminhando após dele, aprendendo dele, olhando para Ele. Ele sempre lá na frente e nós, após dele como seus discípulos, após dele como seus discípulos, nós caminhamos pelos caminhos de Deus. Amém? Então significa consagrar a nossa vida a caminhar pelos seus caminhos. Nós já ouvimos hoje pela manhã como o Senhor disse lá em Getsemane, Senhor, que não seja feita a minha vontade. Se o caminho teu, Pai, passa pelo mesmo inferno, passa pelo mesmo forno da ira de Deus, por aí é que eu vou caminhar. Após ti, Pai. Que esse seja o nosso coração. Que nós possamos dizer sempre como Senhor, Senhor, eu quero caminhar não mais pelos meus caminhos, mas pelos teus. Se você pede ao Senhor isso, se você realmente consagra a sua vida e pede realmente ao Senhor, Senhor, me mostra os seus caminhos, Senhor, eu quero ir pelos seus caminhos. Se esse é realmente o desejo do seu coração, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai mostrar o seu caminho para você. Porque Ele quer que nós caminhemos pelos seus caminhos. Logicamente, Cristo é o único caminho. Ele é o caminho, mas estamos falando das escolhas, dos caminhos individuais de cada um de nós. Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Será que eu vou ir lá ou cá? Será que eu vou estudar essa profissão ou aquela outra? Será que eu vou pegar esse emprego ou aquele outro? Você entende? Qual que é a maneira certa de escolher um caminho? Senhor, eu quero te honrar, glorificar. Eu quero que a tua vontade, que teu propósito se cumpra na minha vida. Então, eu não estou escolhendo esse caminho ou aquele outro, ou um ou outro, pelos meus interesses, pelas minhas vantagens. Eu quero escolher para tu, Senhor, seres glorificado em tudo na minha vida. E o Senhor vai nos mostrar os seus caminhos. Amém? Então, aí temos a consagração. Por isso depois você passa para a consagração dos filhos de Arão. E você vê que a consagração dos filhos de Arão está baseada totalmente na consagração do mesmo Arão, o Senhor, que tipifica o Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos continuar no capítulo 8, versículo 25.
Depois, tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que estava sobre os intestinos, a gordura do fígado, ambos os rins, a gordura deles e a coxa direita. Também do cesto dos pães sem fermento, que estava diante do Senhor. Tomou um bolo sem fermento, e um bolo de pão de azeite, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão, e nas mãos dos seus filhos, e os moveu como oferta diante do Senhor. Depois Moisés tomou aquelas coisas das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Estas foram as consagrações em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Todas essas coisas que são mencionadas aqui, para você ter uma ideia, o holocausto estava colocado, o segundo sacrifício, o holocausto já estava colocado sobre o altar e estava sendo queimado até ser totalmente consumido. Mas agora vem o terceiro sacrifício. E desse sacrifício, o holocausto estava aí, que representa a vida perfeita do Senhor Jesus Cristo. E então, desse terceiro sacrifício é tomado a gordura. E você sabe, nós já falamos, a gordura representa aquilo que é mais perfeito, mais excelente. Então, representa a vida perfeita do Senhor Jesus Cristo, mas a vida dele agora em nós. A vida dele expressada em nós. Quer dizer que o nosso serviço ao Senhor, o que nós damos para o Senhor, porque essas são as ofertas de paz que são mencionadas aqui. Todas as ofertas que aparecem aí, no livro de Levíticos, antes são chamadas de ofertas de paz. O que quer dizer isso? São as ofertas que vêm, que decorrem da nossa paz com Deus, e que nós estamos em paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz. Paz para com Deus. E então agora nós oferecemos a nossa vida em resposta ao seu grande amor. São as ofertas de paz. Quer dizer, é o serviço que nós oferecemos ao Senhor. É aquilo que nós fazemos para o Senhor. É o fruto do nosso trabalho, do nosso serviço oferecido ao Senhor. Mas ele é colocado sobre o holocausto. E o que nós oferecemos a Deus não é, como já dissemos, o que vem da nossa carne, o que vem do nosso esforço, da nossa habilidade. O que nós devemos e podemos oferecer ao Senhor é aquilo que vem de Cristo em nós. Aquilo que é o fruto da vida do Espírito em nós, aquilo que é o fruto de Cristo sendo formado em nós. Nós servimos a Deus com essa vida poderosa de Cristo, e essa vida nós oferecemos a Ele. E por isso aparece assim, a gordura, que fala da excelência da vida de Cristo em nós agora. E depois, os pães sem fermento. Você lembra que eram os pães sem fermentos misturados com azeite, os bolos que eram feitos de farinha, aquela farinha que era misturada com azeite, também tinha incenso. Quer dizer, essa vida perfeita de Cristo, mas agora vivida em... É isso que nós oferecemos. E tudo isso é somado, veja bem o que é interessante, é colocado sobre o holocausto. Quer dizer que dessa maneira nós participamos do holocausto do Senhor Jesus Cristo. Como assim? Veja comigo Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo. Quer dizer, essa é a nossa resposta. Nossos corpos apresentados em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse sacrifício que menciona aqui é o sacrifício do holocausto. Quer dizer, os nossos corpos são colocados sob o holocausto para ser apresentados ao Senhor. Você entende a figura? A nossa vida inteira é colocada, é somada ao holocausto do Senhor Jesus Cristo. Mas veja o que diz a primeira parte do versículo, que abre a porta para entender tudo o mais. Exorto-vos pelas misericórdias de Deus. Essas misericórdias que são mencionadas aí representam o trabalho do Senhor por nós na cruz. É aquilo que ele fala nos primeiros capítulos de Romanos. As misericórdias de Deus são a justificação pela fé, a libertação do pecado, a santificação, a vida do Espírito dada a nós. Tudo o que Cristo fez por nós, isso é o que ele chama das misericórdias de Deus.
E são essas misericórdias que nos levam aqui. Qual deve ser o efeito? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias. Se irmãos, é isso mais ou menos o que o apóstolo está dizendo. Amados irmãos, se vocês entendem realmente as misericórdias de Deus, rogo-vos, pois, então que, como consequência disso, apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Quer dizer, que vocês somem os seus corpos, a sua vida. Aqui o corpo está tomado como a vida humana. Somem as suas vidas ao sacrifício de Cristo. Não já no sentido de expiação, não mais no sentido de perdão do pecado. Nada pode ser acrescentado ao sacrifício de Cristo nesse sentido. Mas no sentido de consagração, de uma vida dedicada, consagrada totalmente a Deus. E por isso os corpos, porque veja que lá se fala da orelha, da mão e do pé. O corpo oferecido a Deus. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Depois, se nós continuamos, então vamos ver que tudo isso foi colocado sobre o holocausto, quer dizer, a nossa vida é oferecida junto com a vida do Senhor, com o sacrifício do Senhor, como efeito daquele grande sacrifício do Senhor por nós, ao nosso Deus e Pai. Veja agora o que continua. Por isso diz o 28, depois Moisés tomou aquelas coisas das mãos deles, por isso são apresentadas, são tomadas das mãos deles. Eles apresentam essas coisas nas suas mãos, e são tomadas das mãos deles para ser entregues ao Senhor. Estas foram as consagrações em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Vamos avançar um pouco, não vamos entrar em todos os detalhes, porque são muitos, mas veja o 30 agora. Tomou Moisés também do azeite da unção, do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e consagrou Arão as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E logicamente nós já falamos que o azeite nos fala do Espírito Santo de Deus. E isso quer dizer que finalmente aquele que consagra, que faz totalmente a nossa vida uma vida consagrada a Deus, é o Espírito Santo de Deus. As vestes falam sempre na Escritura, elas sempre tipificam a justiça, em dois sentidos. Por uma parte, representam a justiça de Deus, que nos é imputada por causa de Jesus Cristo, que nós já falamos, e em outro sentido, elas sempre representam as nossas obras, nossos atos de justiça. Como diz Apocalipse capítulo 9, que a noiva foi vestida de linho fino, branco e resplandecente. E aquele linho fino, o que representa são os atos, as ações justas dos santos. Mas essa vida santa, vestida com vestes santas, só pode acontecer pela unção do Espírito Santo de Deus. Isso nos leva a Romanos capítulo 8, onde a justiça objetiva de Cristo. Vamos a ler aí Romanos capítulo 8. Romanos 8. Nós falamos que os primeiros sacrifícios nos falam de a justiça objetiva de Cristo. Tanto no sentido passivo, a justificação pela fé, quanto no sentido ativo, o holocausto que representa a justiça positiva dele imputada a nós pelo Pai em Cristo. Nós já falamos disso, os dois primeiros sacrifícios. Mas esse terceiro sacrifício nós dizemos que fala sobre a justiça ou a vida de Cristo em nós. E então, veja comigo aí, Romanos 8, o que diz Romanos 8. E o terceiro sentido é a justiça de Deus. Romanos 8 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, então é a vida de Cristo, nos impartida pelo Espírito Santo, pela habitação do Espírito Cristo em nós, livrou-me da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível para a lei, pois era enfraquecida por causa da carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na
carne. Tudo isso é a justiça objetiva. O que Cristo fez por nós. Nos justificou e nos libertou do pecado na cruz. Mas agora veja o versículo 4. Para quê? E aqui vem o terceiro aspecto da justiça de Deus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Então, o propósito de Deus não é apenas nos justificar. Não é apenas nos imputar a justiça de Cristo para fazer-nos aceitos a seus olhos, mas também trabalhar dentro de nós essa justiça de Cristo para nos transformar à sua imagem. Deus quer que nós realmente sejamos semelhantes ao seu Filho, e para isso Ele enviou o seu Espírito, para o Espírito trazer para dentro de nós, para o Espírito produzir, trabalhar dentro de nós a justiça de Jesus Cristo, a justiça de Deus. E então, no terceiro ponto, nós falamos de uma transformação efetiva, real, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso se traduz numa vida de atos, de obras que refletem efetivamente na nossa vida a justiça de Deus. Por isso diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por isso, então, nesse terceiro ponto, nesse terceiro sacrifício, tomou Moisés também do azeite, da unção do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão as suas vestes, porque é o sangue derramado, é a justiça de Cristo representada no sangue, o que abre o caminho para o Espírito vir morar em nós e nos transformar à sua imagem. Amém? Então, versículo 31, vamos continuar um pouco. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Arão e seus filhos, lembre, Cristo e nós, a igreja, numa unidade, um corpo, uma cabeça e um corpo. Cozei a carne diante do tabernáculo de reunião. Essa é a carne que sobrou. Lembre que nesse terceiro sacrifício a gordura foi queimada, a cauda foi queimada e foi oferecida sobre o holocausto, mas ficou a carne. A carne está ainda aí. Para que essa carne? Veja. Cozei a carne diante do tabernáculo de reunião e ali comei com o pão que está no cesto das consagrações, como tenho ordenado, dizendo, Arão e seus filhos comerão. Mas o que sobrar da carne e do pão queimareis com fogo. Da porta do tabernáculo de reunião não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias de vossa consagração, porque por 7 dias ele vos consagrará. Então o Senhor disse o Senhor disse o seguinte para eles, para Arão e seus filhos: o que sobrou da carne, do terceiro sacrifício, vocês têm que cozer. E todos vocês têm que assentar-se, Arão e os filhos, têm que assentar-se na porta do tabernáculo de reunião e comer essa carne juntos, por 7 dias. E não só isso, tem que tomar dos pães, das ofertas, aqueles bolos feitos de azeite misturado com farinha misturada com azeite, com incenso, lembra? Tudo aquilo que nos falou, sem fermento. E devem comer desses pães também. O que nos fala disso? Que Cristo se torna o nosso alimento, a nossa comida. Quer dizer que a vida cristã normal é uma vida que se alimenta diariamente de Cristo. Porque ele diz, vocês têm que permanecer na porta do tabernáculo de reunião, quantos dias da semana? Os 7 dias inteiros. Todos os dias da semana, quer dizer, todos os dias da nossa vida nós temos que comer dele. Somos consagrados para que ele seja o nosso alimento. Não apenas um dia, ou 2 dias, ou 3 dias. Às vezes um pouco. Toda a nossa vida agora pertence a Ele. E Ele se torna o nosso alimento. Nosso sustento, nossa força, nossa energia. Isso quer dizer alimento. Ele é a força para quando nós estamos trabalhando. Ele é a nossa força quando estamos fazendo as tarefas da casa. Ele é a nossa força quando estamos estudando. Ele é a nossa força quando estamos comprando lá na rua. Ele é a nossa força quando estamos de férias. Às vezes alguns irmãos saem de férias e Cristo fica para trás deles. Não, Ele vai conosco, é a nossa força, a nossa energia, a nossa alegria, o nosso sustento, todos os dias da nossa vida. Amém. 7 dias permanecerei. Quer dizer, todos os dias da semana são consagrados a Ele. Todos os dias pertencem a Ele, se nós formos seus sacerdotes. Amém? Amém? E Ele se torna nosso sustento. Mas outra coisa,
Eles tinham que sentar-se na porta do tabernáculo de reunião. O que quer dizer isso? A porta do tabernáculo de reunião era onde a glória de Deus se manifestava para o povo. Quando Deus queria falar, a glória de Deus aparecia na porta do tabernáculo de reunião. E aí a glória de Deus estava. E daí Deus falava com Moisés. E todos os israelitas olhavam para essa glória manifestada, falando com Moisés. Então, o que quer dizer isso? Que a nossa vida deve ser sempre vivida na presença de Deus. Que estamos sempre na presença de Deus. E o terceiro ponto é que Cristo está conosco nessa presença. Aí estamos, uma figura de igreja, por isso Arão e seus filhos. A igreja reunida em torno do Senhor Jesus Cristo. Então, o terceiro ponto é que essa vida é uma vida de comunhão. Que nós comemos a Cristo na vida de comunhão, uns com os outros. Os filhos irão todos juntos, comendo a Cristo. Os filhos irão comendo dele os 7 dias da semana. Quer dizer que você não pode viver essa vida de consagração, de sacerdócio sozinho. Não é possível. Você precisa dos seus irmãos. Nós precisamos os uns dos outros, numa vida de constante comunhão, para que essa glória de Deus, essa vida de Cristo possa realmente vir a se tornar parte de nós. Será a nossa força, o nosso alimento. Amém? Então, não estamos falando de vidas solitárias. Estamos falando de uma vida de comunhão, vida de igreja, a vida do corpo de Cristo, os 7 dias da semana. É por isso que a primeira igreja você vê que todos os dias, não diz isso? Todos os dias, no templo e pelas casas, eles partiam o pão, louvavam ao Senhor, se alimentavam da palavra de Deus, pregavam e ensinavam ao Senhor Jesus Cristo. Uma vida constante de comunhão uns com os outros. Para quê? Para alimentar-se juntos daquele Cordeiro glorioso, maravilhoso que foi sacrificado por nós. Para alimentar-se juntos de Cristo. Amém? E aí terminamos com a questão da consagração dos sacerdócios, os filhos de Arão. Mas ainda falta uma coisa. No livro de Levíticos, ou na verdade no Pentateuco, nós temos 2 tipos de sacerdócio. Um deles é o sacerdócio dos filhos de Arão, que é representado aqui, já lemos sobre ele. Os sacerdotes da classe de Arão tinham principalmente a ver com as ofertas, quer dizer, com o culto a Deus, com o serviço a Deus, com a adoração de Deus. Essa era a sua missão principal. Quer dizer, os sacerdotes, filhos de Arão, representam o nosso serviço para Deus. O nosso sacerdócio orientado para Deus. Mas existe um segundo sacerdócio que também representa o nosso sacerdócio. O sacerdócio levítico, dos levitas. Que é diferente, complementar do sacerdócio dos filhos de Arão. Vamos ver, capítulo 8 de Números. Capítulo 8 de Números. E aqui, diz assim, versículo 5. Versículo 5. Também o Senhor falou a Moisés: toma os levitas dentre os filhos de Israel e purifica-os. Aqui o Senhor está tomando uma segunda classe de sacerdotes. Isso quer dizer não é que na igreja existem 2 tipos de sacerdotes, como, vamos dizer assim, uma casta, um tipo de sacerdotes e outro. Não. Esses 2 sacerdócios representam 2 aspectos diferentes do mesmo sacerdócio que Deus, ao qual Deus nos consagra em Cristo. Um aspecto é o sacerdócio para Deus, como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, quando ele diz que nós somos sacerdócio para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E nós já estudamos quais são esses sacrifícios espirituais. Agora, o segundo tipo de sacerdócio representa não o serviço que nós fazemos para Deus, nos sacrifícios espirituais, na consagração e tudo que nós já falamos, mas representa o serviço que nós fazemos os uns para com os outros, na igreja, no corpo de Cristo. Vamos ver. Vamos ver como é assim. Diz, então, assim lhes farás para purificá-los.
asperge sobre eles a água da expiação e farão passar a navalha sobre todo o seu corpo e lavarão as suas vestes e serão purificados. Não vamos entrar nesses detalhes porque são parecidos com os outros, ainda com algumas diferenças. Mas vamos ir para o cerne do ponto. Então, tomarão um novilho com sua oferta de flores de farinha amassada com azeite e tomarás outro novilho para a expiação do pecado. As mesmas coisas que são colocadas aí, a respeito do sacerdócio dos filhos de Arão. E farás com que os levitas se apresentem diante do tabernáculo de reunião e reunirás toda a congregação dos filhos de Israel. Presta atenção. Aqui é muito interessante observar a diferença. No caso dos filhos de Arão, eram 3 sacrifícios para consagrá-los. No caso dos levitas, são 2. E falta, aparentemente, o terceiro. Você pode ver isso. Tem o sacrifício da expiação, tem o sacrifício do holocausto, mas não aparece mencionado o carneiro das consagrações. Por quê? Vamos ver por quê. E quando, versículo 10, e quando apresentares os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão suas mãos sobre os... Agora, veja que interessante. No carneiro das consagrações, os filhos de Arão colocavam as suas mãos sobre o carneiro da consagração. Mas aqui é toda a congregação de Israel que coloca as suas mãos sobre os levitas. Quer dizer que os levitas se tornam a oferta do Senhor e para o Senhor. Eles são o que é ofertado aqui, o que é entregue aqui a Deus. Por quê? Veja. E Arão apresentará os levitas como oferta movida. Lembra que no terceiro sacrifício a oferta movida era o carneiro. Mas aqui são os levitas, são a oferta movida. Tipologicamente falando, não é que ninguém tem força para levantar os levitas, não. O sentido, o propósito, eles representam essa oferta movida. Quer dizer, é aquilo que nós damos para Deus. Você entende? A oferta movida é aquilo que o homem dá a Deus. O serviço, a oferta, o trabalho, o que nós damos para Ele. Mas aqui, no caso dos levitas, os levitas mesmos são aquilo que é dado para Deus. Você entende? Os levitas são aquilo que é oferecido a Deus pelo povo de Israel. O povo de Israel toma os levitas e os dá a Deus como uma oferta movida. Qual que é o sentido de tudo isso? Versículo 11, então. E Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor pelos filhos de Israel. E servirão no ministério do Senhor. Esse ministério é o ministério da casa do Senhor. Então os levitas são oferecidos para serem servos, ministros do Senhor na casa do Senhor. Lembra o que diz Paulo no capítulo 4 de Efésios, quando ele diz que o Senhor subiu por acima de todos os céus para enchê-lo tudo, e ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar os santos para o quê? A obra do ministério. A obra do ministério. Aqui é a mesma expressão. Para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo a edificação da casa de Deus. Então, os levitas nos falam do ministério de todos os santos na casa de Deus. Os levitas representam o ministério de todos os santos na edificação do corpo de Cristo. A edificação da casa. A edificação da casa de Deus. Então, vamos continuar. Versículo 12. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos novilhos e sacrificarás um por expiação e outro por holocausto. Já falamos disso. Quer dizer, a base do serviço na casa de Deus é a mesma que a base do serviço ao Senhor, direito. O qual, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo de expiação e de holocausto. Exatamente o mesmo. Versículo 13. E colocarás os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e os oferecerás como oferta movida ao Senhor. Assim separarás os levitas dentre os filhos de Israel, e os levitas serão meus.
os levitas são oferecidos pelo povo de Deus, pelo Israel, a Deus. E Deus dá os levitas aos filhos de Arão. Interessante o movimento. Você vê? Eles são dados a Deus e Deus os dá. O que quer dizer isso? Que primeiro nós somos consagrados a Ele. Primeiro nos consagramos a Deus e Deus depois nos consagra ao serviço da casa de Deus, dos nossos irmãos. Nós primeiro nos damos a Ele e Ele nos dá de volta, vamos dizer assim, para servir aos nossos irmãos na casa de Deus. Então, veja agora. Versículo 15. Depois disso, entrarão os levitas para fazer serviço do tabernáculo de reunião na casa de Deus. Serão purificados e os oferecerás como oferta movida. Porque eles, presta atenção aqui, as palavras do Senhor. Porque eles me são dados inteiramente dentre os filhos de Israel. Eles são total e inteiramente, diz o Senhor, meus. Os levitas são meus. Esses sacerdotes são meus. Nós, como levitas do Senhor, somos totalmente e inteiramente seus. Aqui está falando de outra maneira. O Senhor está, vamos dizer assim, exigindo um direito de pertença. Ele diz, eles são meus, me pertencem a mim e apenas a mim. Mas como assim? Veja o que continua. Porque, versículo 17, porque meu. Lembra que nós falamos dos primogênitos lá e dissemos que íamos terminar com os primogênitos? Agora estamos terminando. Porque meu é todo primogênito dentre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, desde o dia que eu, na terra do Egito, feri todo primogênito, eu o santifiquei para mim. E tomei os levitas, em lugar de todos os primogênitos, entre os filhos de Israel. Sabe o que significa isso? Por que somos dele? Porque ele tem esse direito sobre nós. Ele diz, todos vocês, os levitas são inteiramente meus. Por quê? Porque lá no Egito, diz o Senhor, aquela noite terrível, a noite da Páscoa, quando eu libertei o meu povo do Egito, e tirei eles fora do Egito, o anjo da morte passou pelo Egito, matando todos os primogênitos, desde o primogênito do faraó, até o primogênito da última das bestas. Todos os primogênitos morreram essa noite, todos. Todos caíram sob a ira de Deus, todos foram mortos, todos, à exceção daqueles primogênitos que estavam dentro das casas, cujos marcos foram pintados pelo sangue de um cordeiro. Às vezes não lembramos que o anjo da morte não passou para matar a todas as pessoas, mas apenas aos primogênitos. E quando o anjo passou pelas portas onde o sangue daquele cordeiro tinha sido sacrificado, aquele cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado para que seu sangue fosse colocado sobre as portas, e então aquele anjo da morte passou e viu o sangue e passou de longe, e não entrou. E todos esses primogênitos foram perdoados e não morreram. Por isso diz, então, veja comigo. Hebreus capítulo 12. Versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Todas essas são figuras da igreja. A assembleia festiva dos inumeráveis anjos. E veja o versículo 23. A congregação dos primogênitos que estão inscritos no céu. A Escritura diz que a igreja não é outra coisa do que a congregação dos primogênitos. O que quer dizer isso? Aqueles que foram realmente salvados aquela noite pelo sangue do Cordeiro foram os primogênitos. A vida deles foi poupada, porque um perfeito Cordeiro foi sacrificado por eles, porque o sangue desse Cordeiro estava aí. O Senhor está dizendo basicamente isto: se não fosse por mim, se não fosse pelo sangue do Cordeiro, se não fosse porque a sangue daquele Cordeiro foi derramada e foi colocada sobre as portas, todos os primogênitos estariam
mortos. Não teriam vida. Nem existiriam mais esses primogênitos. Todos haveriam deixado de existir totalmente, porque houvessem caído sob a espada daquele anjo que passou essa noite. Por isso, diz o Senhor, os primogênitos são meus, porque eu os comprei pelo sangue. E, logicamente, isso é uma figura. Cristo nos comprou. O Pai Celestial nos comprou pelo sangue do seu Filho. Por isso Ele tem direito sobre nós. Somos seus. Ele nos comprou. Nós somos essa congregação de primogênitos. Então, por isso Ele diz, os levitas são meus, porque os tomei no lugar dos primogênitos. E os primogênitos são meus. Desde essa noite. Desde a noite que o anjo passou, que a morte veio, e os primogênitos foram perdoados, eles são meus. E nós somos essa congregação dos primogênitos. E então todos nós pertencemos ao Senhor, porque se não fosse por esse sangue derramado na cruz, nós estaríamos mortos e não existiríamos mais. Amém? Por isso Abel ofereceu dos primogênitos das ovelhas, porque com isso representava o princípio dos primogênitos, que nós apenas podemos ser aceitos pelo sangue do Cordeiro derramado, para sermos perdoados e salvos aos olhos de Deus. Por isso o Senhor fala assim, e tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e eu tenho dado os levitas como uma dádiva a Arão e os seus filhos, dentre os filhos de Israel, para exercerem o serviço dos filhos de Israel no tabernáculo de reunião, e reconciliação dos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel quando se aproximem do santuário. E assim fizeram os levitas, Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor ordenou a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os ofereceu em oferta diante do Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercer seu ministério no tabernáculo de reunião, diante de Arão e dos seus filhos, como o Senhor ordenou a Moisés acerca dos levitas. Irmãos amados, nós somos de Cristo. Nós somos dele. Por tantas razões nós somos dele. Por tantas maneiras e de tantos modos o Senhor está nos dizendo a mesma coisa, de uma e de outra maneira. Vocês são meus. Não é apenas por direito de criação. Se for apenas por direito de criação, seria suficiente. Apenas porque Ele nos criou, já seria suficiente para sermos dele. Mas é mais do que isso. Nós somos dele porque Ele nos amou. Nós somos dele porque Ele morreu por nós. Nós somos dele porque Ele deu a sua vida inteiramente por nós. Quando Ele pede a nossa consagração, Ele pede aquilo que Ele mesmo fez primeiramente por nós. Ele pede aquela consagração de amor, porque Ele primeiro nos amou dessa maneira. Porque Ele primeiro deu tudo por nós, é que Ele pode exigir tudo de nós. Amém? Amém. Você entende isso? Que você não é mais seu? Nós entendemos isso? Que somos primogênitos, salvados da morte, resgatados da morte do Egito, pelo sangue do Cordeiro. Que todos nós somos esses primogênitos que deveriam estar mortos hoje, mas estamos vivos, porque Ele morreu no nosso lugar. Que hoje estamos aqui porque Ele tomou nosso lugar lá na cruz, porque Ele foi o Cordeiro que foi sacrificado no nosso lugar, e o seu sangue nos cobriu e nos protegeu da ira e da morte. E por isso estamos hoje aqui. Então, irmãos amados, como nós entenderemos aquilo que o Senhor diz? Os levitas são meus. E porque são meus, Ele os recolhe para si. Mas veja bem que interessante. Mesmo assim, Ele pede que nós ofereçamos voluntariamente. Ele pede à congregação oferecer voluntariamente os levitas a Deus. São meus, mas Ele quer que nós ofereçamos as nossas vidas a Ele. Em resposta ao entendimento do seu amor. Amém? Que o Senhor nos socorra, nos ajude, que possamos ser realmente aqueles sacerdotes que Ele está buscando, totalmente dele, para
para servir nos seus caminhos, nos seus propósitos, na sua casa e na sua vontade. Não existe nada maior do que isso. É o maior privilégio que nós temos. Que o Senhor tenha nos redimido, rescatado, lavado, limpado, justificado, perdoado, vivificados pelo seu Espírito Santo, para que hoje nós possamos ser oferecidos a Ele como levitas, como sacerdotes que vão servir na sua casa. Esse, irmãos, é o maior privilégio que qualquer ser humano pode ter nessa terra. Que o Senhor nos ajude. Vamos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, somos tão gratos pela Tua palavra. Hoje nós entendemos que fomos separados, salvados, consagrados a Ti primeiramente, pela obra do Teu Filho Jesus Cristo, que foi pela Sua morte, pelo Seu sangue derramado, porque Ele nos salvou da morte, porque Ele nos resgatou das trevas, da escuridão, do pecado que estava onde nós estávamos, nos liberou da condenação eterna e nos deu uma vida nova, eterna, indestrutível, que durará para sempre. E nos fez então teus servos, sacerdotes para Ti, um reino de mulheres e homens consagrados à Tua vontade, totalmente para Ti. Nós queremos nos oferecer em resposta ao Teu grande amor. Nós queremos nos oferecer com tudo o que nós temos e somos hoje, Senhor, sabendo que não temos nada a não ser aquilo que nós recebemos de Ti primeiramente. É isso que nós oferecemos, aquilo que Tu nos deste primeiro, na graça, no dom inefável do Teu Filho Jesus Cristo. É isso que nós Te oferecemos, Pai. Nos consagramos a nossa vida a Ti. Nos consagramos o nosso tempo a Ti. Consagramos as nossas posses a Ti. Consagramos tudo que nós temos e somos a Ti. Consagramos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Consagramos as nossas mãos para fazer as Tuas obras. E consagramos os nossos pés para andar nos Teus caminhos. Consagramos a nossa vida para sermos Teus servos e servos dos nossos irmãos, para viver a vida do Senhor Jesus Cristo nesta terra. No nome do Teu amado Filho Jesus Cristo.